Saudações, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Mais um estudo, mais uma vez estamos aqui reunidos. Vamos continuando, pouco a pouco, o nosso estudo com o livro Os Mensageiros, capítulo 27 hoje, O Caluniador. Nós estamos muito felizes e continuamos aí firme nessa caminhada e eu conto com vocês para a gente vencer mais esse livro. E acredito que todo mundo tem aprendido muito com essa história de André Luiz. Está sendo muito legal. A gente faz só uma retrospectiva rápida a respeito desse livro tão legal, do capítulo 26, que foi o anterior. A gente lembra que André Luiz acompanhou uma conversa onde um irmão vai até o Alfredo pedindo a possibilidade de entrar em comunicação através de um centro espírita que havia próximo da casa deles com os familiares. E o nosso irmão Alfredo, com muita paciência, com muita atenção, ouviu toda a justificativa daquele irmão, porém, conhecedor que era do estado íntimo daquele irmão e também do estado íntimo que estava os familiares, ele não permitiu e explicou com muito carinho para o nosso irmão que não havia possibilidade de fazê-lo sem desequilibrar, em razão das atitudes mentais dos que estavam aqui encarnados. Ele explica muito bem, foi uma grande lição para todos nós. E o nosso irmão compreende essa situação e no final até agradece pelo zelo, pelo cuidado que o Alfredo estava tendo com ele. E logo em seguida vieram mais pessoas ali conversar com o Alfredo. Havia muita gente se aproveitando ali da oportunidade. E agora a gente entra propriamente aí no capítulo 27, O Caluniador. Nós vamos firme nessa caminhada juntos aí, pessoal. Então o administrador estava ali naquelas conversas educativas com muitas pessoas. E Aniceto chamou Vicente e André Luiz para que acompanhassem eles a uma pequena construção isolada. E aí ele diz assim para os dois: vejamos outro ensinamento. Aniceto é um professor muito dedicado. Ele aproveita todas as oportunidades que ele tem para passar conhecimento. Então é muito legal porque toda vez que ele tem uma oportunidade, ele tira os dois daquele local onde ele vê que já está absorvido o conhecimento que aquela oportunidade estava oferecendo, ele leva para um outro canto, sempre que ele tem oportunidade para trazer mais conhecimento. E eles foram na direção de algumas câmaras separadas, como se fossem salas separadas. O Aniceto abriu uma porta e aí o pessoal olhou lá e lá tinha um louco, uma pessoa que estava em profundo desequilíbrio. Parecia muito irritado, muito bravo. Ele fixou o olhar nos dois, né, naquelas pessoas, um olhar meio inexpressivo e gritou estentoricamente, quer dizer, gritou muito alto. O Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou-o atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que deu a impressão a André Luiz e a Vicente, provavelmente a mesma, emitiram um certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Ele aquietou-se de súbito. Sentou-se, mais calmo, e, embora estava um pouco trêmulo e bem assustado. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou o nosso orientador bondosamente, tocando no ombro do irmão. Tem sentido melhoras? Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e ele respondeu: eu vou melhorando, graças. À vista da expressão teimosa do nosso irmão, o instrutor falou em tom firme,
como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine! O doente fez um enorme esforço e concluiu. Graças a Deus. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, André lembrou dos enfermos das câmaras, aos quais ele prestava junto com Narcisa aquele serviço de atendimento. Percebendo que nas íntimas considerações, disse o mentor esclarecido. Você vê que o Aniceto ele lê o pensamento de André Luiz quase sempre, né? Então André lembrou das câmaras lá, ele já vem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem. O Aniceto perguntou para eles: vocês veem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Em nosso lar não temos dos primeiros, os que dormem. E os que se encontram desequilibrados no serviço de regeneração sentem na maioria angústias cruéis. Então é necessário reconhecermos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Olha que legal. Ele diz assim também: toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Então aqueles que estão sofrendo, que estão gemendo, que estão chorando, é um ótimo sinal. É um sinal de que eles estão sofrendo a transformação íntima, estão abertos a receber a ajuda, a abrir o coração. Como ele falou aqui, toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas, os perturbados, aqueles que ficam tirando sarro, que não registram a dor, são mais dignos de piedade, por permanecerem insistentes em estranha rigidez de entendimento. Eles não querem aceitar. Continuam resistindo. Preferem manter firme dentro deles aquela ideia fixa. Não aceita ajuda. Não aceita. Não estão abertos a serem ajudados. E designando o enfermo sob os nossos olhos, ele afirmou: Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas chora. Já padece com as recordações do passado triste. Eu recebi, André Luiz fala que ele recebeu aquele esclarecimento com atenção. Ele lembrou, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos ao nosso lar, em serviço diário. Eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos muito graves, eles revelavam estranho pavor das sombras. A única entidade que ele lembrava, com absoluta inconsciência da própria miséria, foi aquela mulher, aquele espírito que foi considerado vampiro, que não encontrou guarida nas câmaras de retificação. Vocês lembram daquele caso? Foi aquela mulher que foi lá pedindo para que fosse acolhida, estava sofrendo, que era uma boa pessoa, que precisava de ajuda, e que havia ali um responsável pela segurança que não permitiu a entrada daquele espírito em nosso lar. Foi um capítulo muito interessante. Trazia ali uma situação bastante curiosa. André Luiz e Narcisa queria atender aquela mulher de qualquer jeito e o guarda falou assim: não posso permitir a entrada dela aqui não. Ela não está em condições de receber ajuda. Aí pede para dar uma olhadinha melhor e identifica nela os pontos que ela trazia consigo, onde demonstrava ali ser um espírito vampiro. Vampiro ainda muito atrasado, ainda não em condições de receber aquela ajuda. E justo naquele momento onde o guarda fala
para aquele espírito que ele não ia ser acolhido, que não podia entrar em nosso lar, como que tirasse aquela capa que estava ali de uma pessoa sofredora que precisava de ajuda, aquele espírito desanda a falar, a xingar e a falar um monte por conta daquela negativa, mostrando exatamente o tipo de espírito que estava ali. Então foi isso. E André lembrou desse caso aí. E o Aniceto, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, ele recomendou afetuoso: concentrem no Paulo a capacidade de visão. Vocês lembram daquele tratamento? A gente lembra quando ele estava lá naquelas câmaras onde o pessoal estava. Tinham muitos espíritos adormecidos, onde a capacidade de visão de André tinha condições de ver o pensamento daquele espírito. Então, mais uma vez, ele ia colocar em prática aquele tratamento, ele estava pronto já para utilizar novamente aquele recurso. E ele, estimulado pela experiência anterior, fixou firme naquele irmão todo o seu potencial de observação. Aos poucos ele começou a aparecer à frente dele a tela mental daquele irmão, parecendo formada em compacta sombra noturna. Com muita surpresa, ele olhou aquilo e viu várias formas de pessoas que se movimentavam naquele pensamento. Vários vultos de mulher surgiam ali. Despertou em André uma enorme admiração. Entre eles, ele reparou o de uma pessoa conhecida. Era Ismália. Ismália parecia como que doente, enfraquecida, um pouco ansiosa. Alguns homens passavam igualmente, mostrando desespero, e ele notou nessas imagens o próprio Alfredo, e evidenciando um cansaço e uma extrema velhice prematura. Escutava muitas vozes e se faziam ouvir ali naqueles pensamentos. Sobre Paulo, choviam maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo clamorosamente. Os homens davam a ideia de perseguidores ferozes, muito bravos com Paulo, ocultos no mundo interior daquele enfermo. Observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, André não pôde deixar de ter a curiosidade. Ele interrompeu aquele exame minucioso que ele estava fazendo naquele plano mental do nosso irmão que ali estava. Ele interrompeu aquilo para conversar um pouco com o Aniceto. Ele perguntou assim: como explicar o que eu estou vendo ali? Eu estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que ele estava, o Aniceto pegou e disse assim: eu já sei. Você está admirado aí pela presença de Ismália e do seu marido naqueles pensamentos desse irmão. E André Luiz confirmou: é isso mesmo, né? E ele falou assim: vocês lembram da história de Alfredo? Nós temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Vocês lembram daquela história que a gente viu, onde o seu amigo e sócio contou uma mentira e chegou ao ponto de pagar um homem para ajudá-lo a convencer Alfredo de que Ismália o estava traindo? Um homem mais jovem? Vocês lembram disso? Olha, adivinha quem está aí? Esse irmão. Justamente ele. E ele continua: Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Então, nosso irmão Paulo contraiu muitos débitos, todos eles relacionados à mesma falta. Observando a Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, nós vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos.
Os nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio. Vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina. Paulo vê eles como ele imagina que deve estar aquelas pessoas com relação a ele, as faltas que ele cometeu. Então, para ele, aquele jeito é que deve estar os irmãos, com raiva dele, passando necessidades, nervosos, mágoas, magoados, desejando muito mal a ele. E ele fala ainda, Paulo os vê como imagina, para a aprovação das suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime consigo, dentro dele, em toda parte. É a consciência cobrando o nosso irmão. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Vivemos, de fato, com as criações mais íntimas de nossa alma. Aquele que tem a consciência tranquila vive em paz. Aqueles que têm a consciência ainda presa aos débitos, infelizmente, sofrem as consequências desse estado íntimo. Reparando a dificuldade para compreender, porque André ficou meio até assim atordoado com tudo isso, foi muita informação de uma vez só, o Aniceto prosseguiu, depois de um intervalinho, dizendo o seguinte, para melhor explicação, vamos recordar a crucificação de Jesus, o nosso mestre divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, nós estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos força, nos exige. É uma coisa nossa, é uma culpa nossa. A condenação do mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos na luz, na divina luz da redenção. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Ele sentia o André sentiu-se assim, diante de uma nobre revelação. E ele fala ainda, o dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Readquirindo a serenidade, que André ficou tão espantado, né? Ele interrogou, mas Paulo veio ter casualmente a esse posto? Quer dizer, ele veio... foi cair justo aqui? Que coisa, né? Foi cair justo aqui onde Alfredo e a Ismalha trabalham, nesse posto. Interessante, né? Aí o Aniceto fala assim, não. Ele veio para cá trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. O coração dele, do Alfredo. Olha só. O nosso amigo que hoje dirige essa casa de amor desprendeu-se do mundo, quer dizer, ele desencarnou sob uma intensa vibração de ódio e de desespero. Ele sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse ver Ismalha enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. E socorrido em Campos da Paz, compreendeu as próprias necessidades. Ele também teve o tempo dele e aguardou ser atendido para aí ter a possibilidade de participar também desse trabalho maravilhoso. Tão logo ele adquiriu algum mérito, ele intercedeu pelo amigo infiel, buscou em um recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo,
que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Olha, gente, aí tem um ponto importantíssimo para a gente falar, né? Vocês lembram da pergunta do Livro dos Espíritos 919, uma pergunta muito conhecida? Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? O que disse um sábio da antiguidade? Conhece-te, conheça a ti mesmo. Então, ele se dedicou tanto ao aperfeiçoamento de si mesmo que ele teve a possibilidade de realizar um trabalho desse, de administrar um posto de socorro. E tendo ele essa condição, trouxe aquele irmão em sua companhia e o trata como irmão mesmo. E ele fala o seguinte, Aniceto, não julgue que o marido de Ismália, o Alfredo, conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Mas não foi assim, eu quero e pronto. Há muitos anos, ele conversa diariamente com Paulo. Nos primeiros tempos, ele aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, ele adquiriu um entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou a simpatia e agora, nessa situação, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Não é só uma questão de desejar apenas, não. Teve que trabalhar, procurou, alimentou e agora ele permanece na realização. Ele ainda permanece. Aquela situação permanece. Então, exigiu muito trabalho desse irmão. O Alfredo ainda hoje trabalha. Ainda hoje, ainda naquele momento, ainda estava em trabalho de reconciliação, gente. Então não é de uma hora para outra. Precisou passar pelas etapas. Fazendo uma pequena pausa, ele voltou a dizer espirituosamente: como vocês veem, o ensinamento de Jesus quanto ao batei e abrir-se-vos-á é muito extenso. No plano da carne, nós insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos de bater à porta de nós mesmos, para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. E o Vicente, que até então tinha ficado calado, aí ele perguntou: e o Paulo? Todavia vai permanecer aqui indefinidamente? Vai continuar muito tempo aqui? E o Aniceto concluiu: ele vai voltar à Terra. A Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a sua razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Aquelas acusações. Ele vai se sentir humilhado quando ele vê alguém ali que ele prejudicou, mesmo que essa pessoa esteja ali estendendo a mão para auxiliá-lo. Então ele diz o seguinte: olha, uma das irmãs por ele caluniada no mundo já voltou ao círculo carnal e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Olha só. Então, essa irmã que foi prejudicada por esse irmão, certamente teve por ele muitos sentimentos negativos, por ser um espírito bondoso, aceita receber como filho aquele que tanto prejudicou a sua vida. E aí é o milagre da reencarnação. Porque ao estar na mão ali aquele nenê, aquela criancinha,
ela vai amar aquele filho com todas as suas forças e vai ressignificar todos aqueles sentimentos negativos. Ainda vai ter a oportunidade de, através da sua educação, passar para ele conceitos que vão ajudá-lo a se melhorar. E aí o nosso capítulo fica por aqui. Nós vamos encerrando com uma alegria enorme no coração, agradecendo desde já a todos vocês. E vamos lá para o nosso grupo de WhatsApp, agora para os nossos comentários e aquele bate-papo gostoso que tanto tem feito a gente ficar cada vez mais fortes. Aquele que não puder participar conosco e que assistiu a esse vídeo, nosso muito obrigado, que Deus te abençoe muito, te ilumine e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal. Até mais, até a próxima.